Olá, meu nome é Renato Martins Vieira, eu sou advogado, eu sou professor, eu moro em Belo Horizonte. Isso aqui é um projeto novo, é uma ideia que surgiu num grupo de discussões do WhatsApp. Nós percebemos, eu e alguns amigos meus, que todo mundo que discute política no Brasil discute de uma maneira crítica, ou seja, meramente se limita a criticar dizendo que está errado, que eu não concordo, que não é isto. E ninguém faz uma discussão política propositiva. Ou seja, a lógica não é criticar, a lógica seria discutir e encontrar métodos que fossem melhores, sugestões de como fazer. Qual seria então a maneira correta e qual o resultado que nós encontraríamos a partir da maneira correta de se fazer? E é isso que esse videoblog vai se propor. A formatação disso é sempre bem simples. É a introdução de um assunto, eu vou começar a discutir ideias de como fazer aquilo funcionar especificamente dentro da política, dentro de alguma ideia propositiva de lei, de alguma alteração legislativa. E nós vamos abrir uma discussão dentro dos espaços, né, que o YouTube, que Facebook, Instagram permitam fazer isso. Aqui embaixo vão aparecer os endereços em que isso pode ser feito, para que as pessoas venham trazendo contribuições e sugestões. Eu vou fazer uma compilação dessas sugestões, analisá-las do ponto de vista jurídico para ver o que é possível fazer e o que não é possível fazer, para que a cada semana a gente consiga escolher um tema e ao final da semana ter uma proposta real, política, de como fazer aquilo funcionar. Seja de algo que a gente entenda que não funciona do ponto de vista jurídico ou político, seja algo que a gente acha que funciona, mas que poderia funcionar melhor. Essa é a proposta. Se você gostou da ideia, segue a gente aí nos canais que estão colocados nesses links embaixo e vamos tentar participar e fazer com que isso funcione de alguma maneira. Em relação ao nosso primeiro tema, eu já escolhi de cara algo que tinha que ser polêmico, né? Senão não ia ter graça. A discussão sobre a questão do auxílio emergencial. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar sobre a política de auxílio emergencial que já aconteceu, né, do ano passado, durante os períodos de lockdown da pandemia e que está voltando esse ano para acontecer novamente, é qual que é o objetivo desse auxílio emergencial. Porque as pessoas tentam fazer comparativo entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Nós temos que parar o planeta aí de cara e pensar que há um erro nessa comparação. Primeiro, porque os Estados Unidos são um país muito, muito mais rico do que o Estado brasileiro. O tamanho, quantidade de população são equivalentes, são proporcionais. Mas a riqueza, tanto do Estado quanto a riqueza da população, é muito diferente. Nós estamos falando de um dos países mais ricos do mundo desenvolvido e de um dos países mais pobres do mundo e subdesenvolvido, que é o Brasil. Então, esse comparativo já não é o mais justo, o mais justo que seja possível ser feito. Segundo, a moeda norte-americana ela é muito mais forte do que a moeda brasileira. Então, obviamente, quando se fala de um auxílio emergencial de $1.200, nós estamos falando de algo no Brasil que seria na casa, hoje, com o dólar do jeito que está, perto de R$8.000. Obviamente, isso não é factível para um país igual ao Brasil. Ainda assim, nós temos que pensar para que ele serve. Porque lá nos Estados Unidos, a lógica do auxílio emergencial, neste momento, está sendo feito para restartar a economia. Não é um auxílio emergencial de sobrevivência. É um auxílio emergencial para injetar dinheiro na mão dos americanos para que eles queiram consumir. E a lógica é, se eu tenho dinheiro e quero consumir, eu vou comprar bens de consumo. Bens de consumo têm que ser produzidos, têm que ser vendidos, vão gerar impostos. Então, você cria algo muito parecido com a doutrina Marshall, que aconteceu lá atrás, no passado norte-americano, estadunidense, para exatamente fazer um fomento econômico do Estado. Então, com isso, você recuperaria rapidamente empregos, recuperaria rapidamente a atividade econômica e faria com que o Estado girasse melhor. Quando nós passamos isso para o Brasil, o objetivo de um auxílio emergencial, que antes já chegou a ser aí de em torno de R$600 e agora se discute em torno de 250, obviamente não pode ser uma fomentação econômica. Se você faz isso e dá essa quantidade de dinheiro, que é pouca, mesmo para o Brasil, para a sua população,
ninguém vai pegar isso e sair consumindo. As pessoas não vão pegar R$ 250 e vão falar assim, oba, vou viajar, oba, vou comprar um celular novo. Não vai acontecer isso. Então, obviamente, nós não estamos trabalhando com um fomento que é para startar a economia jogando dinheiro no mercado. Nós estamos trabalhando com um fomento cujo objetivo é impedir que pessoas que não estão conseguindo produzir nada, que não estão recebendo salário, não morram de fome. Esse é o objetivo. Então, é um fomento, é um auxílio com um objetivo muito claro: impedir que as pessoas passem fome. Dentro dessa premissa básica, a melhor maneira de fazer isso é mesmo entregar dinheiro para as pessoas, porque pensa bem, na hora que foi do jeito que o governo fez isso da primeira vez, nós tivemos uma série interminável de problemas. Desde as fraudes, que são pessoas que receberam esse dinheiro sem direito de recebê-los, porque eles tinham renda, eles não estavam dentro do rol específico para receber. Segundo, as pessoas que pegaram isso, nós não temos uma noção ou um controle muito correto do que fizeram com esse dinheiro na época. Presume-se que foram utilizados os valores que foram percebidos para a alimentação básica. Mas teve gente que pegou para pagar dívida, teve gente que pegou para fazer outras coisas. Essa é a melhor maneira de fazer esse tipo de ato? Esse é o momento correto para fazer esse tipo de ato? Esse é o valor correto para esse tipo de ato? Isso está dentro daquilo que o Estado brasileiro tem condições de pagar? Tudo isso pode ser discutido e tudo isso é razoavelmente polêmico. Particularmente, eu já tenho de cara algumas sugestões. Eu não acho que a melhor política para esse tipo de caso e quando o objetivo é manter as pessoas vivas e manter as pessoas em casa, que entregar o valor em dinheiro para que a pessoa faça o que ela preferir com esse valor seja a melhor saída. Eu acho que talvez tivesse sido uma maneira mais inteligente de fazer, e vale isso como uma proposição para o futuro, né? Para alterações em momentos futuros, que isso fosse feito de outra forma. O que seria de outra forma, por exemplo? Olha, a pessoa para sobreviver em casa de forma básica, sem sair para trabalhar, ela precisa basicamente do quê? Ela precisa de energia, porque ela não vai poder ficar em casa sem luz. Ela precisa de água, ela não vai ficar em casa sem água. Ela precisa, obrigatoriamente, de se alimentar. Essas três coisas não são negociáveis, digamos assim. Outras coisas podem fazer diferença, né? Ou não, mas são coisas dispensáveis em tese. Mas o essencial para a sobrevivência são esses três itens. Então, talvez tivesse sido mais inteligente e algo melhor se o Estado tivesse ele assumido o pagamento das contas de água e luz junto às empresas fornecedoras desses serviços para todo mundo que consumisse por unidade familiar, ou seja, por casa, porque essas contas já são feitas por casa, até um determinado valor. Ou seja, pessoas que consomem energia acima daquele valor, o Estado não pagaria e não assumiria o pagamento desta conta de energia. Mas quem consumisse até aquele determinado valor no mês, que fosse um valor razoável, vamos imaginar assim, uns R$100, por exemplo, por unidade familiar de gasto energético, o Estado iria e pagaria essa conta ele durante aquele período de pandemia. Mesma coisa se estabelecendo um valor em relação à questão da água. Primeiro porque isso evita qualquer forma de fraude ou desvio de dinheiro, porque as pessoas, as companhias no caso, já fazem a medição desses valores. Consequentemente, dentro dessa medição, você não tem a margem para que alguém minta, consumir mais, consumir menos, precisa de dinheiro para aquilo ou não. E você mantém as pessoas com água e com energia. B, um sistema de distribuição de cestas básicas que poderia ser feito para todas as pessoas que estivessem nessa posição de fragilidade. E isso poderia ser feito sem toda a movimentação de um governo federal. Pode ser feito através de um sistema bem mais descentralizado, que seria o quê? A criação dentro de cada município, porque o próprio prefeito do município, presume-se, vai ser quem sabe melhor aonde estão as pessoas ali que necessitam disso. Tem um controle melhor sobre isso, para fazer o sistema de distribuição de cestas básicas. A distribuição de cestas básicas teria como objetivo, letra A, aquilo que esse auxílio emergencial efetivamente objetivava,
que seria que as pessoas não morressem de fome. Letra B, de fomentar um pouco a economia, porque pelo menos as indústrias que produzem os alimentos e produzem essas cestas básicas, fazem a distribuição de cestas básicas, estariam girando ali durante esse momento de pandemia de uma maneira mais razoável, de uma maneira mais constante. Terceirizando aos municípios essa distribuição, e de novo, não estou dizendo que não vai ter um prefeito que vai roubar, um prefeito que vai mandar a cesta básica para um parente que não precisa, ou algo parecido, ou que vai tomar a cesta básica para si mesmo. Isso é impossível de evitar, né? Não existe nenhum modelo, nenhuma ideia quando a gente trabalha com o poder público, com política e com ideias propositivas, em que não é possível, né, imaginar fraude, não é possível imaginar situações que vão provocar distorções do sistema ou que o sistema não vai funcionar. Meramente o que a gente pode fazer é pensar naquilo que seja o ideal e minimizar a maneira de fraude. É um pouco mais fácil controlar e evitar a fraude se você está distribuindo cestas básicas para as pessoas de baixa renda e que estão em situação de penúria e precisam da cesta básica para não sobreviver, para não morrer de fome, do que é mais fácil controlar dinheiro depositado dentro de uma conta, que é muito mais fácil de fraudar. Então aqui eu diminuo o gap e a possibilidade de que as pessoas tenham, que exista um desvio. E acredito que num cálculo bem básico, considerando que a cesta básica hoje em dia no Brasil custa em média no Estado brasileiro algo entre 500 e 600 reais na média, isso implicaria numa possibilidade muito maior de controle de custos. Ao invés de se gastar o que se gastou com o auxílio emergencial, provavelmente nós teríamos gasto menos quantidade com essas duas medidas, porque menos gente conseguiria se cadastrar para receber tanto um auxílio quanto outro auxílio, e efetivamente quem iria atrás de receber isso seria quem teria necessidade mesmo. Então nós teríamos um número menor de pessoas querendo esse benefício, porque são efetivamente os que precisam, e consequentemente um controle maior, inclusive mais equilibrado, porque se poderia gerar sistemas e critérios das cestas básicas por pessoas que moram dentro daquela unidade familiar. As prefeituras têm esse tipo de cadastro, sabem qual que é a casa que tem ali dentro, em que tem um pai, uma mãe e 6 filhos, por exemplo. Essa pessoa não tem que receber um auxílio emergencial para essa unidade familiar, não adiantava nada. Não era suficiente para eles se alimentarem, como uma cesta básica também não é. Mas aí é possível fazer um controle, já que essa distribuição vai acontecer dentro do município, para que aquela unidade familiar, a partir de 4 pessoas, por exemplo, recebam mais do que uma cesta básica, seja uma cesta e meia, seja 2, a cada quantidade específica de pessoas, o número de cestas básicas aumentariam. Isso geraria, pelo menos na minha ideia, um controle melhor e uma eficácia melhor daquilo que se espera do auxílio emergencial. Também não estou dizendo que nós não possamos ter outras medidas complementares que também não acho que seriam desinteressantes. Por exemplo, fazer-se um acordo com as companhias que fornecem o serviço de telefonia e de internet, não para que o Estado pagasse isso, porque eu acho que é aí que nós começamos a chegar naquele momento em que nós temos que ter a consciência de que o Estado brasileiro não é rico o suficiente para poder pagar tudo e mesmo que fosse, não cabe ao Estado assumir todas as coisas. Mas um sistema de acordo federal em que, durante o período que durasse a pandemia, que essas companhias ficassem proibidas de fazer corte de sinal, corte de serviço de telefonia pelo não pagamento. Ou seja, se a pessoa deixa de pagar, ainda assim ela teria esse serviço sendo fornecido, considerando que ele fosse essencial, para permitir que as pessoas ficassem em casa tendo algo para fazer, né? Poderiam continuar assistindo a televisão, continuar utilizando o celular, ouvir música ou algo parecido, porque senão se você fica em casa sem fazer nada, a tendência maior é que as pessoas queiram sair porque elas estão aborrecidas. De forma em que essa dívida, esse débito que fosse colocado pudesse ser parcelado mais à frente. Nem que para isso se fizesse uma espécie de compensação tributária, ou seja, a cada X pessoas que ficassem inadimplentes durante esse período, haveria uma redução tributária
sobre sobre o tributo que tem que ser pago por aquela companhia durante o mesmo prazo de tempo, de forma que se dividisse um pouco o prejuízo naquele momento, o Estado recebe menos tributo e a empresa também recebe menos faturamento e tem um lucro menor, e mais para frente haja um parcelamento racional dessa dívida que foi criada, de forma em que o usuário pague a sua dívida para esse tipo de sistema sem problema nenhum, e depois o Estado também receba todos os tributos que deixaram de ser pagos antes, de uma maneira escalonada. São sugestões, como eu falei, algo um pouco mais inteligente do que a maneira em que foi feita. A minha preocupação aqui ela é bem clara. Se você faz um auxílio emergencial como aconteceu na primeira vez, primeiro, você levou as pessoas a filas para fazerem cadastro, levou as pessoas a bancos para sacarem o dinheiro, ou seja, se o objetivo era evitar que nós tenhamos contágio da doença e que as pessoas fiquem em casa, isso já não funcionou. Segundo, abriu-se uma margem muito grande para fraude, ou seja, nós cansamos de ouvir e continuamos ouvindo casos de denúncias de pessoas que receberam auxílio e não tinham direito de receber o auxílio, que receberam dobrado, de CPFs que não se qualificavam para isso e que a pessoa mesmo que é a dona do CPF não se cadastrou, mas alguém através de fraude se cadastrou. O brasileiro, né, o humano em si, o brasileiro eu diria que é um pouco mais, é muito criativo na hora de roubar dinheiro dos outros. Né? Há um certo erro aqui da nossa população de não pensar que nós não temos que agir de forma errada, que o país vai ser melhor a partir do momento em que todo mundo agir de maneira ética. Né? E o brasileiro não pensa nisso. Você que está me ouvindo agora e está concordando comigo, por exemplo, eu tenho certeza que no último mês você agiu de forma antiética em alguma hora sem perceber, porque é quase inato. Como que você agiu de forma antiética no mês passado e você nem percebeu? Te dou alguns exemplos. Você pode estar numa fila de um caixa de supermercado e você era lá o sexto ou sétimo da fila. Aí você percebeu que o caixa do lado ia abrir. O que você fez? Você correu lá para entrar em primeiro da fila. Isso é furar a fila. Num país ético, a pessoa que está em oitavo da fila chamaria as 7 pessoas que estão na frente e falariam: olha, o segundo da fila, o caixa do lado abriu, pode ir para lá. Se for o caso, vamos fazer uma fila única para os 2 caixas, é mais rápido para todo mundo, mas ninguém furou fila. Na hora que você saiu de casa de carro semana passada, sabe aquele trevo, aquela conversão à esquerda que você tem que fazer, que tem um sinal ali, e que você fica irritado toda vez que você está bonitinho na fila da esquerda, vem alguém pela direita, fura a fila e faz a conversão à esquerda, e um dia que você está atrasado você vai e faz também? Isso também é errado. O correto é a gente querer cumprir a norma. Se a gente discorda da norma, o que nós temos que fazer é o que eu estou propondo nesse videoblog. Vamos sugerir a alteração da norma, vamos sugerir a alteração das políticas públicas, vamos sugerir que as coisas sejam diferentes e não a gente fazer do jeito que a gente acha melhor. Isto acaba sendo errado, isto acaba não sendo a maneira mais correta de fazer e provoca esse tipo de problema. Para isto, nós temos que fazer, então, adaptar as nossas normas, adaptar o nosso jeito político de ser a essa falta de ética, digamos assim, presumível do comportamento das pessoas, sejam elas cidadão comum, sejam elas algum político. Então, por isso mesmo, para evitar isso, se você faz um desconto direto na conta de luz, um desconto direto na conta de água, em que o Estado assuma isso, e você faz uma distribuição de cestas básicas, a quantidade de pessoas que tem possibilidade de fraudar alguma coisa é bem menor. Segundo, isso acaba atingindo melhor o objetivo da norma. Se o objetivo da norma no Brasil fosse diferente, fosse igual à norte-americana, o que nós queremos é injetar dinheiro na economia para que a economia gire, para que nós tenhamos uma retomada econômica, aí a figura fica diferente. Aí, claramente, o ideal seria o quê? Pôr dinheiro na mão das pessoas, seja de forma direta, seja de forma indireta. Porque eu preciso do dinheiro para poder consumir. Eu não vou consumir cesta básica, eu não vou pegar a cesta básica e convertê-la num telefone celular. Nessa premissa, inclusive, esta é uma preocupação do auxílio emergencial que ainda não foi feita. No momento em que nós terminarmos esse período de pandemia, nós vamos ter um problema econômico. Do quê? De como dar um start na nossa economia. Por quê? Porque nós vamos ter muita gente desempregada, muitos negócios que fecharam,
E o Estado numa situação de penúria muito grande, o Estado que eu falo como Estado macro, porque gastou muito durante esse período com auxílio emergencial e outras medidas, seja compra de vacina, seja manutenção de estrutura hospitalar, para poder acolher a população. E aí, ao terminar essa fase terrível que nós estamos vivendo e nós podermos retomar a vida comum, essa vida comum vai ter que ser quase reconstruída para muita gente. Para isso, o Brasil precisa também pensar nesse auxílio emergencial da religar a economia. Eu sei que nós não temos condições financeiras de fazer como fazem os americanos, de jogar dinheiro na mão de todo mundo e falar, vão lá e consumam. Isso não vai acontecer no Brasil. Não tem dinheiro no Brasil suficiente para que isso aconteça. Então nós vamos precisar de ter uma solução alternativa aqui no Brasil. É impossível não ter nenhuma solução e contar com a sorte. Para isso, as melhores sugestões que eu consigo imaginar no momento seriam reduções tributárias, ou seja, isenções tributárias que sejam temporárias, não definitivas, mas a desoneração de vários itens e bens específicos que sejam produzidos no Brasil. Isso é muito importante. Não adianta a gente trabalhar para tentar restartar a economia com bens que são importados, porque aí você está restartando a economia fora do Brasil. Tem que ser bem produzido no Brasil. Para aquela coisa específica produzida aqui, uma redução tributária, ainda que seja temporária. O Estado pode achar ruim, vou arrecadar menos, vou aumentar meu déficit ou algo parecido. Já fiquei sem arrecadar durante a época da pandemia, durante muito tempo, mas é uma questão de realidade. Se não se faz alguma espécie de fomento para diminuir o preço dos produtos, ou para diminuir o preço de contratação de pessoal com a desoneração de folha de funcionários, ou arrumar uma desoneração tributária para que as pessoas paguem menos imposto de renda e por aí vai, ou seja, de forma indireta, manter mais dinheiro na mão das pessoas e incentivar quem quer e quem tem dinheiro ainda para investir, que isso seja investido em meios de produção e com criação de empregos, o que vai acontecer é que o Estado vai arrecadar menos de qualquer maneira, porque muito menos gente vai estar trabalhando e produzindo. E ao mesmo tempo, com uma gama muito grande de pessoas que saíram do que era uma classe média, por exemplo, em formação, indo para uma classe mais baixa e se aglomerando em situação de penúria, aumentando o número de cidadãos que precisam, no final das contas, de algum auxílio assistencial e de medidas sociais para que eles continuem vivos, isso só vai piorar a situação, porque eu vou ter perpetuamente um número muito maior de pessoas que precisam de ajuda e um número menor absoluto de tributos que estão sendo coletados. E no Brasil, eu já conheço, já vivi isso várias vezes. A ideia política é sempre desse tamaninho. Na hora que se pensa, diminuiu a arrecadação, o que a gente ouve falar é o que a gente já está ouvindo falar no governo federal, é a ideia do Paulo Guedes. Vamos criar outro imposto, ainda que seja temporário. Não, essa é a pior ideia possível numa situação como essa, porque se você já tem pouco dinheiro, se as pessoas já estão empobrecidas, se o empresário já não tem condições de investir e contratar, e você vai aumentar a carga tributária, você vai jogar mais uma pedra no problema. Óbvio que isso vai gerar um momento de transbordo em que o sistema não se sustenta. O que nós temos que fazer é exatamente o contrário. É a hora de devolver para as pessoas com sacrifício do Estado. Aonde vamos cortar gastos? É endividamento estatal? Não tem muita solução. O que você precisa fazer é aposta no fim, aposta no resultado positivo. O que os americanos estão fazendo. Se eu injeto trilhões na economia em dinheiro, vão ter trilhões para serem gastos. Eu vou recuperar tudo isso tributariamente? Vai. Em um ano? Não. Em 10, em 20. Mas em um momento a conta vai começar a ser favorável. Mas é preferível uma economia que se recupera em um ano e um retorno do gasto governamental para fomentar esse retorno da economia, que demore 10 anos para que se pague essa dívida, do que você nunca retomar a economia ou ter um retorno de economia que demore 5 a 10 anos ao invés de um, e que custe aos cofres públicos, em vez de um retorno em 10 anos, um retorno em 30. Pior ainda se o Estado quiser esse retorno em um ano, mesmo sem fazer nenhuma espécie de fomento, e for criar novos impostos, porque aí você passa a criar aquela situação que hoje no Brasil a gente percebe.
a radicalização brasileira, né, entre apoiadores de A e apoiadores de B. Como eu falei, o objetivo desse videoblog não é discutir política, nem qual partido está certo ou está errado. O objetivo aqui é discutir apartidariamente quais são as melhores medidas que podem ser tomadas do ponto de vista político, tá? Então eu não vou ficar entrando nas discussões se A fez certo, se B fez certo, se eu prefiro A, se eu prefiro B no governo. Isso não importa para esse videoblog, mas o que importa aqui no caso é nós precisamos de soluções. Não adianta a gente ficar numa radicalização discutindo se é A ou se é B, se é A ou se é B, e ninguém ter uma proposta correta. Não faz diferença nenhuma se é A ou se é B. Qualquer partido, qualquer governante que estiver governando, em qualquer momento, em qualquer lugar, vai tomar medidas que são boas, vai tomar medidas que são ruins, vão fazer coisas que a gente concorda, vão fazer coisas que a gente discorda. Isso vai sempre acontecer. Vão ter governos bons e ruins, isso você pode julgar, não tem problema nenhum, até objetivamente é possível ser julgado. Agora, nós estamos criando, a partir do momento em que o Estado começa a ser arrecadador para ele não ter o prejuízo, aumentando os tributos, dentro de um momento igual esse em que nós vivemos no Brasil agora, e não se encontram sugestões ou soluções para reacender a economia, nós vamos gerar uma segunda radicalização que tem acontecido, que é o que eu estava falando agora, que é a radicalização entre quem é funcionário público e quem não é. Começa a parecer que são duas classes inimigas. Por quê? Porque o funcionário público não tem redução de salário, o funcionário público não deixa de receber porque ele trabalha, o Estado aumenta os seus impostos para pagar o funcionário público. Isso é uma meia verdade, mas tem fundo de verdade nisso aqui. E do lado de cá você tem a classe trabalhadora comum, os empresários que ficam sem trabalhar, tem aumento de impostos, não conseguem mais consumir, tem sua renda reduzida quase zero, não é só diminuir, é quase zero, e essas pessoas é que vão pagar mais impostos para essas continuarem recebendo igual. Percebe o problema? Nós acabamos criando o quê? Uma nova radicalização, como se essas duas metades fossem inimigas. E é mentira, aqui não há inimigo. Servidor público não é inimigo da população comum. São todos população e povo brasileiro. E o que nós precisamos ter é soluções que encaixem e funcionem para todo mundo. Mesmo que nessas soluções todos tenham que eventualmente ser sacrificados. Vamos fazer uma redução aqui de impostos e carga tributária para poder fomentar que essa economia aqui volte a funcionar. Para isso nós precisamos do quê? Muitas vezes que haja um sacrifício aqui. Porque se eu vou ter muito menos dinheiro sendo arrecadado, eu posso precisar de ficar sem qualquer forma de reajuste aqui durante anos, às vezes. E isso é uma solução, porque esse dinheiro da falta de arrecadação tributária vai ter que sair de algum lugar. De qualquer maneira, se você tem aqui um fomento à economia nesse momento, através de redução tributária ou de redução de pagamentos tributários, alíquotas, imposto de renda para que o povo tenha mais dinheiro ou que o produtor tenha menos, diminuição da oneração sobre a folha de salário, tanto faz aonde. Mas se você não diminui esse custo, a economia não redecola. Se a economia não volta a decolar e produzir, eu tenho menor arrecadação tributária. Menor arrecadação tributária, menos impostos. Menos impostos, eu tenho menos dinheiro para poder pagar as contas públicas que incluem os funcionários. Então não faz diferença. Aqui é que se encontrar um equilíbrio. Para haver um equilíbrio, para que isso aqui possa ter reajuste, para isso aqui possa ganhar dinheiro, para que todo mundo possa ser feliz, nós precisamos de soluções e de compreensão de que nesse momento específico estamos todos no mesmo barco, não faz diferença nenhuma. Há uma necessidade de sacrifício, tanto da população comum, quanto do funcionário público, quanto do Estado, quanto de todo mundo. Nós precisamos de união e precisamos de ideias. As ideias que eu estou propondo hoje são essa modificação da maneira como o auxílio emergencial foi criado e foi fornecido à população, para que em futuras ocasiões a gente consiga fazer isso de maneira mais inteligente, seja, como as minhas sugestões foram feitas, né, no começo do vídeo, com a redução com pagamento, né, de conta de luz e pagamento de conta de água, impossibilidade de corte de serviços de telefonia e de internet durante o período de pandemia, e mais cestas básicas distribuídas dentro dos municípios, para que isso gere que as pessoas fiquem em casa e não morram de fome, como também no segundo momento, que é o que nós ainda temos pela frente, esse ainda não chegou, e as pessoas nem estão discutindo como fazer esse restart da nossa economia para quando essa pandemia terminar. Esperamos que com essa aceleração da vacinação agora,
isso possa acontecer o mais breve possível, né? A retomada a uma vida razoavelmente normal. Não acho que a normalidade, como nós conhecíamos há 2 anos atrás, vai voltar da mesma forma, ou pelo menos não imediatamente, vai demorar alguns anos para que a gente retorne àquela vida normal. Ainda assim, nós precisamos de uma solução para ajudar que a economia brasileira retome. E isso não vejo outra solução. Aumentar impostos, que é aquilo que o Paulo Guedes andou falando, eu não vejo como uma solução nem de perto razoável. Eu acho que nós precisamos exatamente do contrário. Nós precisamos da redução do custo para se empreender no Brasil, de forma imediata e emergencial. Isso já era importante antes, porque o Brasil é um dos países com as maiores cargas tributárias do mundo. E a população não percebe isso voltando em serviço público, porque o Estado é muito caro, né? Então nós precisamos de soluções. A primeira solução que eu vejo agora é um planejamento para um sacrifício a curto prazo tributário, aonde se reduza o custo de folha de salário, ou seja, a tributação sobre a folha de salário seja menor, aonde os impostos sobre produção sejam menores, aonde os impostos sobre comercialização sejam menores, porque nós precisamos, ainda que isso gere um déficit, de fazer com que as pessoas consigam ter emprego depois. Se isso não for feito a curto prazo, como eu falei, o que eu consigo visualizar é só um quadro muito pior. É um aumento muito grande da parcela da população que precisa de auxílio, e vai ser uma população carente cada vez maior, e uma população com condições de pagar tributos de verdade e de gerar algo no país muito menor. E vai colocar o quê? Pressão sobre o Estado para que ele não deixe uma parcela importante da população morrer de fome, contra uma outra parcela da população que quer manter um padrão de vida que não vai conseguir manter mais. Exatamente porque não se tem a produção para ter aquela modificação, aquela girada econômica de riquezas que um país normal deveria ter. Isso é problemático, isso gera tensões populares, isso em algum momento estoura, né? Não tem como evitar isso. Nós não queremos no Brasil uma revolução, uma guerra civil entre ricos e pobres, por exemplo, de forma alguma. Então nós precisamos de algumas soluções nesse sentido. Em outros vídeos, já vou adiantando aqui, né? Vou colocar aqui de novo embaixo para todo mundo que queira quais são os canais em que nós estamos começando a divulgar esse canal, essa política propositiva, por enquanto esse é o nome disso aqui, desse projeto, né? Política propositiva. Eu vou colocar, nós vamos discutir algumas outras coisas. Dentre essas outras coisas, algumas sugestões nessa área tributária. Como fazer redução tributária para que você tenha mais ou menos uma manutenção da arrecadação estatal, ao mesmo tempo em que você consegue melhorar esse equilíbrio entre tributos, que no Brasil é uma carga tributária muito alta. Inclusive, mostrando números específicos para que vocês percebam o tamanho da carga tributária brasileira e como ela é muito alta em comparação a outros países do mundo, mesmo outros países subdesenvolvidos. Eu vou tentar fazer essa ponte também em alguns dos outros vídeos, né? Nesse momento, vamos continuar de qualquer maneira fazendo o que nós propomos no vídeo. Aqui nos canais que nós estamos divulgando o vídeo, façam sugestões, todos eles têm, né, lista de discussões, tem espaço para comentários. Façam ali nos comentários as suas sugestões. Quais as ideias vocês acham que poderiam ser aplicadas tanto para o auxílio emergencial quanto para essa questão da retomada da economia? Ideias práticas, ideias propositivas. Aí, como eu disse, a proposta do blog é, a partir desse momento que nós já temos um vídeo e que eu já startei uma discussão e dei sugestões, ouvir o que as pessoas estão falando em termos de sugestões, e a partir dessas sugestões que foram ouvidas, eu vou fazer uma análise jurídica do que é possível juridicamente fazer, do que não é juridicamente possível fazer, e aí no nosso próximo vídeo, depois de algumas discussões, e depois eu receber algumas sugestões diferentes das minhas, né? A lógica aqui é democracia, é aberta a todo tipo e qualquer tipo de ideia, vamos tentar compilar novas ideias e tentar encontrar novas soluções. E espero que eventualmente esses vídeos, pelo menos das soluções, cheguem, né, nas pessoas que possam produzir leis, possam sugerir isso para o governo. Dentro da proposta que nós estamos fazendo, nós vamos tentar sempre enviar, né, para representantes do povo, deputados, senadores, sugestões finais como uma forma de tentar contribuir para o Brasil. Como falei, a proposta desse videoblog é diferente. É uma proposta política? É.
Mas a questão aqui não é discutir política para dizer se eu prefiro o partido A, se eu prefiro o partido B, se eu concordo com o governante A ou se eu concordo com o governante B. A proposta primordial é discutir política de maneira propositiva, é encontrar soluções que sejam possíveis, ideias para fazer melhor e maneiras de fazer a coisa funcionar. Eu sou Renato Martins Vieira, professor e advogado, moro aqui em Belo Horizonte, pai de uma menina linda e estou muito interessado em que o Brasil dê certo. Até porque eu não quero um dia deixar esse planeta e deixar para minha filha um país pior do que aquele que eu encontrei. Acho que a nossa geração, e eu estou incluindo como minha geração, todo mundo que está hoje numa fase produtiva da vida, né, temos obrigação para os nossos filhos e para as pessoas que vêm no futuro de tentarmos consertar o Brasil. Eu acho que o Brasil tem jeito, desde que nós tenhamos pessoas sérias e que se preocupem em ajudar. É muito difícil você conseguir qualquer coisa quando tudo que a gente ouve sobre política e sobre políticas públicas é a gente criticando, falando não é assim, não é assim, não é assim. Alguém em algum momento tem que começar a falar não é assim porque tem que ser assado. Então vamos começar aqui a mostrar que tem que ser assado, tá bom? Muito obrigado pela paciência de quem ouviu o vídeo até o final. Aguardo os comentários e contribuições e sigam a gente em todos os canais.